temos colocado em nossos corações. Tudo que colocarmos, nosso corpo irá transmitir. Seja paixões mundanas, paixões carnais, o corpo irá reagir ao pecado. Seja conquistas materiais, o corpo estará se acomodando ao conforto, como desde uma panela até a prática de uma casa de luxo, cheia de luxo. Uma casa cheia de modernidade, cheia de tecnologia, cheia de eletrodomésticos, cheia de almofadas fofas e confortáveis, sofás, camas, cortinas que nos aquecem, que aquecem a nossa casa no frio, que nos protege da poeira dentro de casa. Desde uma janela grande, iluminada, tudo que traz conforto. Tudo que traz conforto dentro de uma casa. Tudo que é a mais, muito mais do que apenas o necessário. E se o nosso coração estiver em brigas, discussões, o corpo reagirá à violência. Ataques, até mesmo mortes. Porque se você colocar a briga na tua vida, no teu coração, encher o teu coração disso, a violência realmente entra. E quem dirá que não levará a uma morte física? Se o coração estiver em falatórios, sem sabedoria, o corpo sofrerá em receber ataques. Se o coração estiver nas vaidades excessivas, como plásticas, como procedimentos estéticos invasivos, procedimentos onde se muda muito a aparência, agride o nosso físico. Receber ataques na carne, seja um erro médico, um erro do profissional, uma veia errada, um nervo errado, um medicamento errado, uma anestesia errada, um corte errado, um produto errado que foi adaptado embaixo da pele, no corpo, poderá levar à morte física. Se não, corre o risco de ficar todo deformado e realmente mudar a aparência, mudar para sempre. Muitas das vezes, sem a possibilidade de trazer novamente a antiga aparência. Traz morte para o corpo. Aonde estavam os corações de todas aquelas pessoas que vi nos hospitais quando a minha mãe internava e saía. E eu me lembro de um hospital onde ela esteve, na cidade ao lado de onde eu moro, que eu entrei na ala, ela estava na ala, onde tinham muitos outros leitos. E creio eu que eram todas pessoas com o mesmo problema que ela. Pessoas, de repente, com poucos meses de vida, semanas, dias. Eram muitos enfermos.
muitos enfermos. E quando a segunda vez que eu entrei lá, que eu fui escondida de todo mundo, fui fora de horário de visita, mas me deixaram entrar. Eu tinha que ver minha mãe, tinha que orar por ela, tia. E quando eu passei pelaquela área, aquele monte de leito, aquele monte de pessoas doentes, sendo tratadas, de repente sabendo que ali já não tinha mais esperança, não havia chance de saírem de lá curadas. Assim como a minha mãe nunca falaram para ela que ela estava desenganada. Eu acho que de repente ela tenha ouvido, mas ninguém chegou para falar. A gente falava que ela ia ficar boa, eu falava que ela ia ficar curada. E quando eu me deparei naquele ambiente bem grande, com vários leitos, um do lado do outro, eu comecei a orar e repreender ali, repreendendo todo espírito de doença, todo espírito de morte. Eu lembro que eu fiz uma oração e eu queria muito que Deus curasse todas aquelas pessoas. Eu não sei qual o motivo delas estarem doentes lá. O que levou elas, se foi espiritual, se foi na carne, se foi o físico. Mas eu queria que todos fossem curados. E eu cheguei do lado da minha mãe. E ela, na hora que abriu os olhos, ela... Rosenilda? E ela falou, eu queria ir pra casa, tá sol lá fora? Eu falei, mãe, tá, é noite. Ela... Porque eu queria agora, eu queria estar na minha cadeira. Na minha cadeira na varanda, pegando um sol. Eu queria estar na minha cadeira pegando sol. E o que minha mãe colocou tanto no coração, o que todas aquelas pessoas colocaram dentro de seus corações. Tinha uma senhora do lado que eu acho que tinha o mesmo problema que ela também. E a sua filha estava lá e tentando acalmá-la, conversando. E eu fazendo oração para minha mãe. Eu fiz oração por elas também. A filha quis que eu fizesse, a mãe quis que eu fizesse. E existem coisas que a gente não pode realmente mudar. Existem coisas que dependem somente de Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus tiver que nos usar para fazer uma oração e repreender o mal, repreender a doença, a enfermidade, Ele usa. Mas tudo depende do que nós colocamos no nosso coração. O que nós colocamos dentro do nosso coração. Quais os desejos? Quais as alegrias? Os prazeres que nós temos colocado dentro de nossos corações? O que nós temos colocado dentro de nossos corações vai nos levar à vida eterna com Cristo? Ou vai nos levar a outro lugar de sofrimento eterno?
E uma coisa que nós precisamos muito, muito é nos preencher de Deus, é encher o nosso coração de Deus, encher o nosso coração das coisas de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, dos mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. Nós precisamos encher os nossos corações para que o nosso corpo reaja da forma boa, que o nosso corpo faça o que é bem, o que é bom e agradável diante de Deus, para que o nosso corpo venha a ser santo, que o nosso corpo venha a ser purificado, que o nosso corpo venha a ser realmente a raiz de todo o bem, que proceda do nosso coração a raiz de todo o bem que vem de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É muito triste quando, de repente, se tem um coração bom, cheio de boas intenções, mas não tem o Espírito Santo de Deus, nós não nos apaixonamos pelo Senhor Jesus, não nos apaixonamos pela palavra, não nos apaixonamos pelos mandamentos, pelas leis do Senhor, não nos apaixonamos pelo nosso Pai eterno, todo-poderoso, não nos apaixonamos dele, das coisas de Deus, não ocupamos o nosso coração das coisas de Deus, das coisas do alto. E mesmo sendo bom, mesmo tendo um coração que não medita, que não é a raiz da maldade, que não traga, mas se não tem o amor de Deus, se não conhece o Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Salvador, se não conhece o amor de Deus, se não tem o Espírito Santo, logo se corrompe. Começa cheio de amor, com uma veste, um cobertor, um tapetinho, um colchãozinho, um fogãozinho de uma boca, uma panelinha de barro, um ovinho, uns grãozinhos de arroz, uma fatia de pão. E vai deixando o coração se encher, ser preenchido, aquele lugar que poderia ter sido preenchido pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, o Todo-Poderoso, nosso Criador, pelas leis do Senhor Deus. Começam a ser preenchidos pelo conforto, querendo mais, acumular mais coisas, ter casas, carros, roupas, muitas, coloca coleções de jogos de panelas, de talheres, de travessas dentro de sua cozinha, mudam seus móveis de casa uma vez por ano, a cada 6 meses, sei lá. Moram em casas grandes e confortáveis. E vai ocupando e não deixando mais espaço para que o Espírito Santo entre, para que o Espírito Santo habite, para que o amor de Deus habite, para que o amor de Jesus Cristo habite. E de repente vem uma enfermidade, de repente vem uma doença, que nem os médicos podem fazer nada. De repente vêm pessoas, autoridades, e
tomam tudo que você conquistou, o que você trabalhou, aquilo que o seu coração desejou e o que fazer? Cuidou tão bem de suas coisas, dos seus bens, cuidou tão bem da sua casinha, da sua roupa de cama, dos seus móveis, das suas toalhas, das suas panelas. Cuidou tão bem. E não cuidou do coração. E não cuidou do coração. Não se preocupou em encher o coração das coisas de Deus. Não ocupou, preencheu o lugar. Não deu espaço para Deus entrar. Todos os dias e horas da sua vida. Não deu. De repente foram momentâneos. De repente foram algumas horas. De repente foram poucos dias. E se tivesse enchido o coração de Deus, das coisas dos céus, das coisas de Deus, 24 horas, enquanto estivesse acordado e dormindo, Deus poderia ter cuidado. Deus poderia ter sido o remédio de cura, o remédio pelo qual os médicos não tinham mais não existia o remédio para curá-los. Nós não vamos levar nada dessa terra se nós passarmos pela morte física. Isso que você cuida com tanto amor, tanto carinho, que você passa o dia inteiro limpando, tirando a poeira, alisando, lustrando, não vai entrar com você nem no caixão, nem no túmulo, e muito menos no céu. Porque o que Deus tem para nós lá é tudo novo, é tudo perfeito, é tudo lindo demais. Só que nós precisamos desejar realmente as coisas do céu. Desejar, em primeiro lugar, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Preenchendo o nosso coração do prazer de buscar ao Senhor, de agradar o Senhor, de andar com o Senhor, de orar ao Senhor, de meditar no Senhor, de falar das coisas de Deus, de ter misericórdia pelo próximo, de se preocupar com o próximo, de querer fazer o bem, de querer nos consertar, de querer nos purificar, nos santificar, nos desprender de absolutamente tudo desse mundo, todas as vaidades. Nós precisamos preencher os nossos corações do amor de Deus. Precisamos amar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos limpar os nossos corações. Limpar os nossos corações, esvaziar se nossos corações estão assim, cheios de coisas inúteis, cheios de coisas dessa terra. Nós precisamos limpá-lo, esvaziá-lo e só deixar o Espírito Santo entrar. E só deixar o nosso Pai Eterno entrar. O nosso Salvador Jesus Cristo. Não deixar mais nada. Todos os dias. Quando pensarmos em algo que não é de Deus, em querer e desejar e colocar pessoas, ou coisas, ou projetos, planos, bens que não nos edificam espiritualmente, que
que é só pro nosso ego, que é só pro nosso orgulho, que ativa o egoísmo, que nos afasta de Deus, pedir para Deus tirar. Senhor, que não entre no meu coração nada que não é agradável diante de Ti. Senhor, enche o meu coração. Enche o meu coração, Senhor. Precisamos pedir todos os dias e pedir ao Senhor que nos oriente, que nos oriente em tudo, em todas as nossas escolhas, em tudo que fazemos, tudo que desejamos. Onde colocamos os nossos pés, onde colocamos as nossas mãos, quem nós colocamos em nossas vidas, quem nós colocamos dentro de nossas casas. Porque se nós não tivermos Deus em nossas vidas, se não tivermos o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, como nosso intercessor, no último instante, nos últimos momentos de nossas vidas aqui na Terra, nós não teremos um remédio eficaz. E oh, meu Deus, peraí. Mateus 6:19. O título é O Tesouro no Céu, o Olho Puro, os Dois Senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Em Mateus 13, (44). Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins. Porém, os ruins, porém, lançam fora. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Aonde está o nosso coração? Aonde estamos colocando os nossos desejos do coração? Os sentimentos, como estamos preenchendo o nosso coração? Vai nos levar ao céu? Ou vai nos levar ao Hades? Vai nos levar ao inferno? Aonde temos posto? Como temos preenchido? Irmãos, em Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um como a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens como aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que gloriarem na vossa carne.
para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus abençoe.